Boa noite, prazer recebê-la aqui, né? Seja muito bem-vinda. Obrigado aí por aceitar nosso convite e fica à vontade. Eu vou deixar até você à vontade para você poder se apresentar melhor aí para todo mundo que está aqui chegando, assistindo a gente agora. Tá? Muito bem-vinda, Débora. Obrigada. Assim, eu costumo dizer que eu entrei na vida de concursos por necessidade, né? Por uma necessidade, e graças a Deus eu sabia mais ou menos o caminho, porque eu tinha uma família para me orientar, né? E assim, muita gente não tem. Desde então eu comecei a orientar quem não sabe, tá, gente? Todo mundo tem que saber que isso existe, existe como fazer, sabe? Existe uma oportunidade. Então, por isso que eu saio por aí falando, gritando sobre concursos. Ah, bacana. A gente vai então bater esse bate-papo agora aqui com a Débora sobre o concurso público. Sempre lembrando antes, Débora, para o pessoal que está aqui assistindo a gente, que a live vai ficar salva aqui no IGTV do Instagram da CIS, para quem quiser acompanhar depois, compartilhar, tá? Vai ficar na íntegra. E você também que está ao vivo aqui agora com a gente, pode aí durante a live deixar sua pergunta, seu comentário, que a gente vai estar aí, na medida do possível, selecionando e repassando para a Débora responder. Bom, Débora, antes de mergulhar aí nas melhores práticas, né, para se preparar para um concurso público, eu acredito também que ainda existem aquelas pessoas que possam estar aí nos assistindo e que não estão tão habituadas com esse assunto, né, com esse termo, né, do concurso público em si, que talvez não saiba direito até do que se trata. Então, antes de tudo, queria que você falasse um pouquinho para a gente aí o que é efetivamente um concurso público, né? Então, a gente começa pela raiz do negócio. O concurso público, ele nada mais é do que um teste, uma prova entre as pessoas, né? De um órgão público, por exemplo. Uma empresa pública, uma autarquia, uma empresa privada, eles, para contratarem pessoal, eles abrem um concurso público. É algo que todo mundo tem direito, é algo democrático. Então, é uma competição entre pessoas para assumirem um cargo público, né? Então, eles abrem um edital, um chamamento público para isso, para entrar no cargo público. Oi? Não entendi, desculpa. Para entrar no cargo público, eles Sim, fazem sim, dessa forma. perfeito. E quais são assim, os passos iniciais para começar a se preparar para um concurso público? Eu costumo dizer que o passo inicial e o mais difícil é a escolha da carreira, né? Você escolher o que você quer. Porque às vezes a gente, quando você atira para muitos lados, você não consegue nenhum lado, nada. Então, o primeiro passo para quem quer um concurso público é escolher uma carreira. Carreira policial, carreira jurídica, uma carreira que ela tenha disciplinas parecidas, semelhantes, além de algo que você realmente goste. Escolhendo a carreira, que é o primeiro passo, você vai procurar os editais anteriores, né, para saber como que funciona efetivamente esse concurso ao qual você quer participar. Ah, entendi. Porque também tem muito da pessoa, às vezes, estar meio ali que meio perdida, né? Então, é importante, no caso, você saber o direcionamento que você quer, né? Não sair escolhendo Exatamente. aleatoriamente, vamos dizer. A direção é o mais importante. Você escolhe a carreira que você quer e aí você se debruça sobre aquilo. Escolhe o que você quer em primeiro lugar. Ah, eu vou seguir a carreira policial. Eu agora no meu Instagram estou falando muito sobre o concurso da polícia que está aberto. E as pessoas vêm me perguntar muito. Aí eu falo, gente, vocês escolheram essa carreira, tá? Vocês já estavam estudando? Porque não estava. É sempre assim, de supetão. Então, por isso é importante que você defina o que você quer. Ah, olha, eu sou professora e eu quero manter a área, eu tenho pedagogia e tal. Onde são as áreas que me encaixam, quais são os concursos e buscar realmente os editais anteriores. Então, assim, o primeiro passo de tudo é a escolha. Perfeito. E quais seriam assim as melhores técnicas de estudos, né, para maximizar aí o aprendizado e a retenção de informações? Então, a técnica mais importante, assim, eu falo, quando você quer fazer um concurso público, ou você procura um curso, né, um preparatório, que eles vão te orientar, porém o curso ele só faz uma parte. A parte maior quem faz é o aluno. Então, independente do curso preparatório ou não, o ambiente de estudo é importante,
Ah, não é uma mesa linda, maravilhosa, não. É um local onde você possa sentar e estudar com seu caderno, ou quem pode só ler, quem consegue ver algum vídeo. Então, a parte principal é isso, a organização de local, um cronograma de estudos, criar um cronograma, que eu costumo falar que é importante, a gente fala do edital esquematizado, né? Que você pega o conteúdo programático daquele edital e você vai escrevendo mesmo, sei lá, criando linhas da matéria que vai cair e vai estudando por ali. Então, você acaba criando um cronograma de estudos. Quantas matérias são? Quanto tempo eu tenho para estudar? E daí você vai criando esse cronograma que é de suma importância para a sua organização dos estudos, entende? Acho que primordial é isso. Assim, até uma pergunta agora que me surgiu aqui, em relação àquelas pessoas, né, tem gente que vai conseguir fazer um curso, de repente vai fazer um cursinho preparatório, vai conseguir se preparar, né, buscando um auxílio, e tem aquelas pessoas que de repente vão fazer por si próprio. Tem diferença? É mais vantajoso por um lado, você estudar por si só? Então, o que acontece? Quando você estuda no curso preparatório, você tem toda a orientação, a motivação, você tem a direção que você vai seguir. Então, assim, o curso preparatório, para quem não entende nada, é top. Agora, eu costumo dizer que, na verdade, o top é você. Você não tem condições hoje de pagar um curso. Hoje, a gente tem acesso à informação a todo momento. Todo mundo tem um celular na Sim. mão. Então, assim, você pode ir no Google e pesquisar, buscar o edital antigo, você mesmo criar o seu cronograma, você mesmo buscar as aulas no YouTube, entendeu? E diversos professores diferentes falando sobre o mesmo tema, até você encontrar um que você entenda. Só que a diferença é até quem faz formação à distância e quem faz formação presencial, né? É a sua disciplina. É você levar aquilo a sério e com foco mesmo. Olha, eu vou estudar 2 horas por dia, eu vou estudar 1 hora por dia. Eu vou estudar como se eu estivesse num curso mesmo. Tá, hora eu tenho que estudar. Então, assim, essa é a diferença. No preparatório, você vai ter que ir lá e você vai ter que estudar. Você é obrigado a tirar aquele tempo. Se você conseguir se organizar a ponto de você retirar esse tempo para estudar, é perfeito. Eu, na Tem até uma pergunta aqui. Tem até uma pergunta em cima disso, que a Sheila Munir mandou, né? Ela pediu para você falar sobre como manter a motivação para estudar sozinho, né? Que é exatamente o que a gente está falando, da diferença, né? Estudar para o preparatório ou estudar sozinho. na verdade, acho que a motivação, eu falo isso nas minhas, não é para rir, mas eu falo isso nas minhas palestras. A motivação de quem estuda para concurso é ser pobre. Não tem motivação maior do que essa. Se você é pobre, você tem que estudar. Porque eu estudei por quê? Porque eu era pobre, ainda sou, né? Mas eu era muito mais e precisava de mais estabilidade financeira. Então, assim, a motivação para você estudar, na verdade, é a sua meta. Por que você está estudando? Você quer ajudar a sua família, você quer ser um policial, ser um juiz, seja um promotor, ou não, eu quero ser sei lá, inúmeras coisas, um professor. É a motivação, meu sonho é esse. Eu acho que motivação maior não há. A motivação, na verdade, ela não é nada se você não tiver disciplina. Às vezes você não tem nenhuma motivação, acorda sem vontade nenhuma. Porém, você tem que ter disciplina. Então, é isso. Para mim, a motivação é isso. Perfeito. E já, né, já na parte do estudo, né, a pessoa que está já, né, se preparando, tem uma dica assim, em relação a como escolher, né, como escolher o material de estudo adequado para cada disciplina do concurso. Isso é bem complicado, assim. Na verdade, o edital, quando ele é feito com tudo. Feito assim, ele vem desenhado. É que dá trabalho de ler, ele é muito grande, entendeu? Então as pessoas ficam com preguiça de ler, eu entendo isso. Porém, ele é desenhado. Ali ele vem sendo cada matéria, cada disciplina, cada coisinha que vai cair. Às vezes eles dão até referência, quando é vestibular, né? Eles dão referência bibliográfica. Então, assim, na verdade, você escolher um material de estudo hoje, né, para estudar, como eu disse, hoje você tem acesso à internet e tem acesso a tudo. Então, eu preciso ler a lei, vamos supor, tem caído em vários concursos. A Lei Maria da Penha. Eu vou lá
Aí vou buscar a lei seca. O que é a lei seca? É a lei propriamente dita. Qual é a lei? Vou ler a lei seca e vou pesquisar, de repente, no YouTube, professores falando sobre isso, professores renomados, é claro, você tem que saber diferenciar. A internet é enorme, então tem coisa que, tipo, é top, vai te ajudar muito, e tem coisa que vai acabar te atrapalhando porque não é a verdade. Então, você tem que saber também peneirar isso. Né? Vem aquele professor assim, não, cara, olha lá, esse professor, ele tem isso, tem aquilo, olha lá, o pessoal tá comentando, falando bem dele. Eu vou nessa aula aí para não perder tempo. Até porque tempo no concurso é uma coisa que a gente não tem, né? Não pode perder. É uma dúvida. Quando é um concurso assim que já ocorreu, né, outras vezes, né, teve outros editais, é vantajoso, de repente, a pessoa procurar ver como é que foram essas provas anteriores, né, dar uma olhada ali. Isso faz uma diferença para o estudo Total. dela? Faz total diferença. Assim, porque tem muita gente que aguarda o edital para poder estudar pelo edital e eu até entendo quem faça isso. Geralmente quem faz isso é quem já estuda. Por quê? Porque essa pessoa já estuda, ela já sabe mais ou menos o que cai de matéria, mas ela espera a banca, que é, na verdade, a organizadora do concurso. É compreensível. Porém, geralmente eles mantêm uma frequência de pesquisa, né? Eles mantêm uma frequência de matérias. E aí você vai lá e estuda sobre o edital anterior, pega o último edital que teve, os últimos dois, dá uma comparada, vê as matérias que mantiveram, as que saíram, e vai por ali. É por ali que você cria o seu cronograma, né? O seu conteúdo de estudo mesmo, pelo edital anterior. E até, não sei se isso vai estar em perguntas mais à frente, mas vou falar assim mesmo. Até provas anteriores, entendeu? Porque, assim, você pega as provas anteriores de concurso e você estuda por ali, né? Que é um método de estudo também muito bom, através de questões, né, simulados, é bem importante. Ajuda a entender a forma que aquela banca, de repente, desenvolve as questões, né? Ajuda a entender a forma que a banca desenvolve. Eu costumo falar do caderno de acertos, né? Às vezes você não tem muito tempo de estudar, mas se você pegar uma prova com gabarito e estudar o acerto daquela prova, você vai estar estudando o que aquela banca costuma colocar. Né? De certa forma, você vai estar entrando no assunto da banca, na forma que ela faz, na forma que ela te engana, entendeu? Você vai conseguindo aprender com ela. Perfeito. E quais seriam assim, os erros comuns que os candidatos cometem ao se preparar para um concurso público e como evitá-los, né? Então, eu acho que o erro mais comum para se preparar para um concurso público é não se importar, não dar devida importância à prova. A gente costuma, né, o concurseiro costuma esperar até o último minuto para começar a estudar. Ah, não, eu tenho tempo, eu tenho tempo. Aí quando sai o edital, aquele desespero. Então, eu acho que o concurso público, ele tem como, ele dá a facilidade de você se preparar a longo prazo. De você escolher um tema, escolher uma carreira, escolher algo e você se preparar a longo prazo. Então, acho que um erro grande é você deixar para a última hora. Aí você fala assim, ah, não, amanhã dá tempo, amanhã dá tempo. E isso é um erro, assim, grotesco do concurseiro. Um Tem erro até crasso. tem uma pergunta aqui da Marlice que vai de encontro a isso, que ela perguntou quais dicas para estudar em pouquíssimo tempo. É o que eu falo lá. Eu falei, gente, o pessoal que está começando a estudar para o concurso da polícia, tem gente que está começando agora. Então, assim, agora, o que você estuda? Você vai matar o edital? Não tem como, é impossível, assim, só se a pessoa não viver. Se a pessoa só fizer isso. Então, mata por questões, provas anteriores, o que já caiu, o que não caiu. Vai fazendo o que dá. Faz simulados, vê videoaulas, rever assuntos. Em vez de você ver assuntos inteiros, de repente, ler mapas mentais, tem vários disponíveis na internet. Então, às vezes tem um assunto de português que, em vez de você ler aquele textão, tem um mapa mental que vai te explicar direitinho, assim. Vai estar ali falando uma coisa, e isso é isso, isso é isso, tem mapa mental de legislação. Então, acho interessante ir por esse caminho, constar com uma pressinha. Você acha que quando a pessoa está estudando, tem assim uma forma
no sentido do, por exemplo, tem ali o conteúdo que vai cair, né, todas as disciplinas, ela pode estudar de forma aleatória as disciplinas, ou é ideal ela montar um cronograma, tal dia eu vou estudar só essa disciplina, depois de um tempo só essa outra. Como lidar para poder mexer com, né, com tanta informação que ela precisa, né, lidar ali, né? É muita coisa. Eu falo isso quando, por exemplo, as pessoas falam assim, Débora, como é que você consegue ler 3 livros ao mesmo tempo? Eu tenho sempre 3 livros. 2, 3 livros. Mistura vários assuntos, né? Várias histórias. Um livro de romance, enquanto eu tenho um livro sobre, sei lá, eu tô lendo um livro de aquele 100 anos de solidão, tô lendo um livro, como é que eu sou péssima com o nome? O Segredo, e tô lendo um livro que a minha irmã me prestou sobre educação infantil, né, para crianças. Os 3 ao mesmo tempo. Como que você faz isso? Na escola você não fazia isso. Na escola, você tinha uma aula num dia, 3 aulas, e você tinha que assimilar aquelas 3 aulas. Ah, eu não consigo. Sim. Não consegue, sim. Você teve anos para provar que você consegue, entendeu? Então, assim, eu acho muito inviável você focar numa matéria só, porque quando você voltar nela, você já esqueceu. A sua mente, ainda mais com pouco tempo, ou até com muito tempo. Eu acho que o ideal é criar um cronograma realmente, tipo assim, hoje eu vou estudar tal e tal matéria, ou eu vou assistir, vou estudar uma matéria por dia, entendeu? E isso é o mais importante. A Sheila tá falando que eu passo na Carioca e compro um monte de livros. Eu compro mesmo, eu amo livro, eu amo, sou apaixonada. Que é uma coisa que eu acho que até facilita nas provas, né? Mas eu acho que é isso, eu acho que é você entender que se você, por exemplo, você tem um tempo para estudar, você vai matar um mês, tem matéria que é enorme, tem matéria que é pequenininha. Aí você vai ficar uma pequenininha, depois vai pegar uma enorme, eu já vai esquecer a primeira, aí vai ter que fazer a revisão, aí você vai estar estudando todo de novo e de novo. Então, eu acho interessante estudar por parte mesmo, criar um cronograma de estudos em que você atenda todas as matérias. Perfeito. Quais são assim, as habilidades, além do conhecimento teórico, que os candidatos, né, devem, né, podem desenvolver para se destacarem no processo seletivo? Eu acho que, em primeiro lugar, ele querer muito. Bom, primeira coisa, eu quero muito isso, porque isso vai fazer a diferença daquele que quer só um pouquinho. Você quer muito, você deseja aquilo e precisa daquilo. Então, esse é um dos diferenciais e é muito importante. Além disso, você conhecendo o edital, você sabe ali o que você precisa fazer. Por exemplo, tem provas em que você não tem só uma prova objetiva. Depois dessa prova objetiva, você vai ter uma outra prova específica, de repente uma discursiva, uma oral, uma física. E aí, você, além da sua teoria, você tem que se preparar para essas outras questões. Então, eu acho que o diferencial, além da teoria, é a mente estar preparada, né? Estudar isso, a mente estar preparada e você entender o que o edital está te pedindo e você está pronto para quando você passar, porque é quando você passar, né? É assim que tem que pensar. E quais seriam assim, as principais estratégias para lidar com a ansiedade e o estresse durante a preparação para o concurso público? Eu acho que é um grande desafio aí, né, também. É porque, assim, eu acho que o maior desafio, na verdade, é isso. As pessoas, elas ficam muito nervosas e elas vão gerando essa ansiedade. Às vezes, uma pessoa que estudou muito, que sabe tudo na hora da prova, não consegue acertar. Ela não consegue se sair bem porque não conhece, não tá pronto, tá nervoso, tá sempre nervoso. Então, assim, eu acho que a pessoa que se conhece, ela sabe como aliviar o estresse. Você vai estudar para concurso, vai. É importante que você viva o estudo para concurso. É importante que você abdique de coisas para estudar para o concurso? É também. No entanto, é importante que você crie mecanismos para poder desestressar. Por exemplo, quem tem condições de ter uma psicóloga, né, um atendimento psicológico, para começar a desabafar, para falar, para a psicóloga
Tem gente que, a Marlice botou aqui, chocolate, alivia, tá? Durante o dia estudando, aquele chocolatinho, uma atividade física diária, né? Pra você correr, um yoga, uma meditação. Isso varia da pessoa, também da personalidade da pessoa. Não tem como definir como acabar com a ansiedade de uma pessoa ou diminuir, porque é muito individual, sabe? Mas assim, cada pessoa sabe onde o calo aperta, ela sabe como se aliviar. Ela sabe que, de repente, se ela for uma vez por semana à praia, ela vai ficar bem. Então, ela faça isso para aliviar um pouco. E é isso, eu acho, não mais. Eu lembro até, eu acho que quase todo mundo já fez em algum momento, né, um concurso público na vida. E eu lembro de muito novo, quando eu fiz lá nos meus 19, 20 anos, eu fiz um concurso público, que eu saí do concurso público com a sensação, caramba, eu sabia tudo isso, mas na hora a mente travou em vários momentos. E aí você fica, caramba, o que aconteceu, né? E assim, um conselho que eu dou, gente, principalmente para o dia anterior à prova. Não estuda. Vai fazer alguma coisa. Esquece que tem prova. Esquece. Vai fazer. Isso é importante, né? Tem a pessoa que fica ali, nossa, eu tenho que ver o que é revisar. Não vai te atrapalhar. Tudo que você sabia, olha só, tudo que você estudou até ali. Não adianta em um dia, você não vai aprender mais. Não vai te fazer diferença. Então, tudo que você estudou até ali já é o suficiente. Então, o certo, o ideal é que no dia anterior da prova você faça algo que realmente te alivie, sabe? Vai pra praia, não vai encher a cara que é tarde para depois ir pra fazer a prova. E dormir bem, né? Dormir muito bem, se alimentar bem, sair para relaxar, conversar com os amigos, ir ao cinema. Esquece a prova no dia anterior, porque no dia seguinte você vai estar um pouquinho mais aliviado, sabe? Eu falo do meu concurso para a polícia, eu fiz em 2010, então eu estava estudando para concurso muito difícil, e 2010 foi um ano em que a prova da polícia foi uma das mais fáceis, né? Eu me inscrevi e eu esqueci da prova. Eu esqueci completamente, eu estava estudando para outras provas e eu fiz essa prova, na verdade, que meu pai pediu, então eu esqueci completamente dessa prova. Eu lembrei no dia anterior. No dia anterior, Nossa. eu tenho uma noção. No dia anterior, minha mãe tá assistindo. Ela vai lembrar isso. Eu fui correndo para imprimir o negócio lá, a confirmação de inscrição, para saber onde eu ia fazer a prova. E fui fazer um dia anterior. E fui fazer a prova. Falei assim, cara, eu vou fazer essa prova só porque eu tenho que fazer mesmo, porque eu já me inscrevi, porque eu já paguei. Porque eu vou te falar, não tem o que fazer, eu não estudei nada. Na verdade, eu estudei, né? Tinha vários conteúdos que casavam com o que eu já estudava. Sim. Porém, eu esqueci da prova, esqueci completamente. E cheguei na hora da prova e olhei e falei, meu Deus, eu acho que... E fui fazendo a prova. Eu tava tão tranquila, assim, zero cobrança, que eu falei, cara, vou fazer. E isso não indico a todo mundo, tá? Que Deus, ele deu uma forcinha lá de cima, né? Pra todo mundo que dessa forcinha, não. Que eu fui muito bem na prova, assim, muito bem. Eu saí de lá falando assim, gente, não é possível. Foi sem pressão. É impressão minha. Não, mas é isso, eu fui sem pressão nenhuma, eu fui sem expectativa nenhuma. Não que você não tenha que criar expectativa, mas atrapalha, sabe? A Marli... Só tá comentando aí, pegando no seu pé aí, né? Eles são assim. Não, a Marlice e a Sheila, elas são minhas bebezinhas. Elas estão me interpretando. Débora, uma outra pergunta aqui, também importante, né? Como equilibrar, né, a preparação para o concurso com outros compromissos diários, né? Como trabalho, família, o pessoal que gosta de sair, não quer também deixar de curtir a vida, enfim. Como é que concilia tudo isso, né, sem perder o foco ali na preparação? Então, como eu já falei, concurso tem que abdicar de alguma coisa. E não é só concurso, é para a vida. Se você quer algo, você sempre vai ter que abdicar de alguma coisa. Se você quer
ser saradão, você vai ter que abdicar de ficar comendo besteira o tempo todo, vai ter que abdicar de tempo para ir na academia o tempo todo. Então, assim, você vai ter que abdicar de alguma coisa. Sempre. Então, em primeiro lugar, essa parte aí do vou sair com meus amigos é reduzir ao máximo, porque não faz sentido você perder, porque não é o sair, sabe? Ou você vai perder um dia de estudo, ainda mais se estiver em cima, fala ainda mais se estiver em cima da prova. Ou você vai perder uma noite de estudo e um dia seguinte, porque se você beber, você vai perder esse tempo. Então, assim, reduzir ao máximo essas saídas. Agora, o que eu acho mais difícil, que aí é a parte onde entra, acho que a maioria das pessoas, é o fato de conciliar com o trabalho. Porque, assim, a pessoa sai às 4, 5 horas da manhã para estudar, para trabalhar, e volta às 7 horas da noite, pega aquela condição, chega em casa tarde, como faz isso e estuda, entendeu? E aí você vai ter que encaixar isso na sua rotina, né? Tipo, eu lembro que eu estava fazendo uma preparação para jiu-jitsu, para uma competição de jiu-jitsu. E eu não tinha muito Sim. tempo. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a acordar às 5 horas da manhã, correr, porque eu tinha que sair de casa até às 6h30. Eu ainda tinha um horário bom. 5 horas da manhã, correr, depois eu ia para academia, depois eu ia para o meu trabalho, para casa da minha mãe e para o trabalho. Para estudar, estudava na hora do almoço, estudava no caminho. Tem gente que não consegue ler, né, no caminho, no transporte público. Eu consigo ler, eu não tenho problema nenhum com isso. O negócio vai estar balançando e a gente vai estar. Acho que é costume já acostumei. Porque tinha que fazer, eu tinha que fazer, então não tinha opção. Quando você não tem opção, você faz, entendeu? Então, assim, eu acho que é isso, é você abdicar de algumas coisas, sim, para se preparar. E nas pessoas, para as pessoas que têm uma rotina mais agitada, tem filho, tem marido, tem casa, tem trabalho, você conseguir organizar, pelo menos tirar uma hora, acordar uma hora mais cedo e dormir uma hora mais tarde, estudar na hora do almoço, pegar o fim de semana, entendeu? Pegar um pedaço, não precisa pegar tudo, mas umas 4 horas do final de semana, dedicar esse tempo, que é muito mais útil do que você não fazer nada, entendeu? Tem uma dica aqui da Marlice, vê se é válido, que ela botou que ela grava os áudios com resumo da matéria e vai ouvindo enquanto dirige. É perfeito, não é válido, é perfeito. Meu pai, ele quando estudou para concurso, o que ele fazia? Ele corria, né? Caminhava toda manhã. Então, ele gravava as aulas em áudio. Aí na época ele tinha o MP3, acho que MP4, um negocinho. Botava Sim. no ouvido e ia estudando. Ele gabaritou a prova do DESIC, eu acho. Só que ele não sabia nada de informática e ficou por uma questão de informática. Ele gabaritou Nossa. todas as outras matérias, que não era para ser mesmo. Mas, tipo assim, você vai ouvindo aquela matéria. Você vai ouvindo, porque às vezes você não tem tempo para ler o ônibus lá, que tá apertadinho no metrô, não tem nem como pegar. Mas você pode estar ouvindo a matéria. Então é muito válido para quem consegue, né? Porque assim, existem várias formas de estudo. Tem gente que não se adequa a você estudar ouvindo. Mas quem consegue, isso é uma ferramenta incrível, que otimiza muito tempo. Perfeito. A gente já falou aqui de em relação à motivação, né? Que mais cedo teve uma pergunta falando em relação à motivação a estudar sozinho. E até uma pergunta aqui, como seria se manter motivado ao longo de toda a preparação, né? Mesmo diante, né, desses obstáculos todos, da rotina, né? Acho que você já falou bastante disso também, né? Gente, a motivação mais importante é ser pobre, já falei. Não tem motivação maior, lembra disso. Sabe o que você lembra? Lembra assim, ó. Deixa eu pensar assim até hoje, porque é isso que me faz assim. Eu não quero parar onde eu tô. Eu sou policial, né? E faço faculdade, tenho que fazer outras coisas, porque eu não quero parar onde eu estou. Eu acho que eu mereço, e a minha família, as pessoas que eu amo, merecem muito mais. Então, assim, eu penso assim. Eu vi um vídeo uma vez de um cara falando assim: quando tua mãe estiver doente, teu filho estiver doente, estiver para morrer, você tiver que colocar ele no serviço público, porque, né, num hospital público, porque você não tem condições financeiras para isso, aí você vai dar valor ao dinheiro. Você vai dar valor ao tempo que você perdeu sem estudar, sem correr atrás de algo maior. Então, assim, a motivação tem que ser essa, tem que ser na força da raiva mesmo.
tem que ser assim, cara, eu preciso disso, eu preciso mudar a vida das pessoas que eu amo, eu preciso mudar a minha vida, entendeu? Então, é isso, eu acho. E você falou do dia anterior, você já comentou um pouco sobre o dia anterior, mas e o dia da prova ali? Quais são as dicas ali para aproveitar ao máximo esse dia? Então, o dia da prova, ele é o dia, né? Ele é o dia, meu Deus, estou esperando esse dia todo o tempo. E aí, nesse dia, é muito difícil eu manter a calma, realmente. Caramba, é um dia. E ainda tem todo aquele negócio de, ai, eu vou levar a documentação, o que eu tenho que levar, o que eu não posso levar. Então, assim, em primeiro lugar, no edital vem escrito que você pode ou não levar no dia da prova. Lê aquilo ali e deixa tudo preparado no dia anterior. Não esquece a identidade, não esquece a caneta transparente, azul ou preta, leva duas caso uma falhe. A maioria dos concursos não aceita lápis e borracha, abençoado, vai jogar fora se levar, entendeu? Tipo, aparelhos vão ter que ser desligados. Então, eu acho que na hora da prova, esse é o primeiro, primordial. Começa já assim. Depois disso, é interessante que você leve água para a prova. Não esquece uma garrafinha de água transparente para a prova. Pode ser aquela garrafinha de R$ 2 que o moço vende ali no meio da rua, se for boazinha, né? Aí você leva essa água para a prova, não esquece da água. Não esquece de levar um alimento salgado, tipo um amendoinzinho, um biscoitinho salgado e um alimento doce, umas balinhas, porque as provas ela tem uma duração grande, são tipo 4 horas de duração de prova, 5 horas dependendo da prova, e se você não estiver preparado para isso, você vai começar a sentir fome, sabe? Começar a sentir sede, e aquilo vai te atrapalhando. Então, assim, além disso, tem um ambiente de prova, nem sempre o ambiente de prova vai ser propício a isso. Então, você tem que estar preparado que pode não haver silêncio. Eu fui fazer uma prova uma vez em que estava tendo uma obra ao lado da prova. Eu estudava no silêncio. E aí, eu estava preparada para aquilo? Não. Porém, eu tinha meu foco, meu objetivo, eu tinha a opção de reclamar e falar assim, não, vou sair daqui, não vou conseguir fazer a prova mesmo, porque tá um barulhão, ou tentar. Foi o que eu fiz, eu tentei. Por quê? Porque lá, meu Deus do céu, eu consigo ouvir minha mente. Mas, então você tem que estar preparado para tudo para a hora da prova, entendeu? E é interessante que você se prepare no dia anterior ou 2 dias anteriores com o material que você tem que levar e com essas questões assim de alimentação, né? É muito legal, é muito interessante. Uma outra pergunta. Durante a prova, uma coisa até que a pessoa pode se preparar antes também, né? Tem assim um método que você considera melhor? Primeiro vou separar as questões que são desse tipo, depois desse, vou por ordem, uma a uma. Tem um método assim, que você considera que seja o mais adequado, ou melhor, ou vai de pessoa para pessoa? Eu acho que vai de pessoa para pessoa. Mas eu vou falar por mim, tá? Então, assim, como eu só sei de mim, eu vou falar por mim. Eu amo ler. E geralmente as provas iniciam com português, né? Que é uma leitura bem extensa, tem aqueles textos enormes e tal. Eu leio o texto inteiro. Eu, Débora, eu sou meio dessa. Eu quero saber o que está no texto e eu consigo conciliar com o meu tempo ali. Mas você tem que ir na questão. Eu vou na questão e risco. Aquela prova que eles te dão, você pode riscar. Gabarito não, mas a prova pode fazer coraçãozinho, ela é tua. Então, o que eu faço? Eu risco a questão, por exemplo, para entender o que aquela questão quer. Porque muita gente erra porque não entende, não consegue interpretar a pergunta do cara, da banca. Então, eu vou lá, o que não está, não está nessa questão. Aí você, às vezes, troca, né? A falar, tá assim. Então, assim, eu sempre risco a questão principal, a questão. E aí, na questão principal, eu vou até o texto buscar, na linha tal. Por que eu leio o texto todo? Porque, às vezes, uma linha vai confundir. Porque uma linha quer dizer uma coisa, enquanto o texto inteiro quer dizer outra coisa totalmente diferente. Então, assim, eu começo pelos que têm a leitura maior, né? Que eu gosto. As que tem questões de matemática também é interessante que você faça.
Então, assim, começa pela que você tem facilidade. Que aí você já fica feliz, entendeu? Tipo assim, caraca, eu sou muito bom, agora eu vou fazer outra coisa. Tipo, começa com Vai te ela, motivar a vai te continuar ali, né? motivar, exatamente. Pô, eu sou muito bom em, sei lá, matemática. Eu vou começar por matemática, raciocínio lógico, porque eu sou muito bom nisso e tal. Então, assim, quando tem redação à prova, eu não costumo deixar a redação para o final, porque a redação ela toma muito tempo, muito tempo. E às vezes eu tenho que ficar correndo, você tem que fazer uma escolha. E aí, o que eu faço? Quando tem redação, eu estudo a redação, né? Eu estudo técnicas de redação e vou fazendo redações cronometradas, né? E aí você vê quanto tempo você consegue fazer uma redação. Então, aí você escolhe se você vai fazer antes ou depois. Até porque você tem que pensar no tema que eles vão botar lá, porque você não sabe. Quanto mais o tempo passa, sua mente também se desgasta, né? Para você pensar e fazer uma Exatamente. redação, né? É isso aí. Então, assim, por exemplo, quando eu vou fazer uma redação, às vezes é um tema bananada, só que por eu estar cheia de coisas já na cabeça, português, legislação, nanana, eu já não consigo fazer uma redação decente. Então, eu começo pela redação, mas eu me organizo para conseguir fazer uma redação em um tempo que não consuma toda a minha prova, entendeu? Que não me atrapalhe no restante da prova. Perfeito. E uma questão também importante, né? Após a prova, né? Como lidar com a possibilidade de não passar no concurso e continuar motivado a tentar novamente? Essa é uma questão muito, 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 muito importante. Meu pai é um perfeito na minha vida. Meu pai me disse uma vez, Débora, concurso não se estuda para passar. Concurso se estuda até você passar. Quando você entende isso, você não passar em um concurso é ruim, óbvio. Mas você entende que não é a última chance. Você sabe que você tem outras oportunidades de fazer outros concursos na mesma área ou em uma área diferente. Então, você tem que entender que não passou naquele concurso. Você tem outra oportunidade. É até você passar, é até você passar. Se você estudar assim, por exemplo, eu vou fazer a prova, vou falar da PM porque é a prova que está aberta aqui. Inclusive, abriu de São Paulo também agora. Vou estudar para a prova da PM. Eu vou passar essa prova. Se eu vou passar essa prova, vou estudar só para essa prova. Só para essa prova. É o certo de estudar? Tá correto. Só que você tem que entender que você pode passar ou não. A sua vida não pode depender apenas dessa prova. Eu vi gente que tipo, passou na prova da polícia, né? E saiu do emprego. Passou. E aí demorou anos para chamar e a pessoa já estava desempregada. Então, assim, lembre-se que você tem uma vida além do concurso. Você tem uma vida e o conciliar isso é difícil. Então, assim, você estuda até você passar. Não passou? Faz outro. Não passou? Faz outro, entendeu? E outra coisa importante de lembrar é que, por mais que tenham poucas vagas, você só precisa de uma. Quando eu fiz a prova do IBGE, tinha 30 vagas. E eu passei. Passei em 31. Eu nem passei em 30, eu passei em 31. Só que aí um abençoado não perdeu alguma coisa lá, né? Porque vai eliminando, e eu entrei de rápido, assim. Então, assim, você só precisa de uma vaga, uma só. Ah, tem 2.000, tem 100, tem 30, tem 20. Você precisa estudar pensando na sua vaga. Teu concorrente já está estudando, a moto, teu concorrente está aí, ó, tá se matando de estudar. Enquanto você está bebendo com seus amigos, teu concorrente está estudando. E aí a chance dele aumenta. Então, assim, você tem que ter autorresponsabilidade e entender. Realmente, eu fiz tudo o que eu podia para passar nesse concurso, ou eu fiz o que deu? Que aí você tem que ter a responsabilidade de saber assim, pô, se eu fiz tudo o que eu podia e eu não passei, eu vou continuar tentando, eu vou passar de novo. Eu fiz nada, eu fiz o que dava. Eu saí com os meus amigos, eu caguei, caguei que a gente fala, tipo, não me importo, não me importei, não liguei e fui seguir minha vida. E fui fazendo no tempo que dava, que eu queria, não levei a sério. Então, se você passar, você não tem o direito de reclamar, de ficar chateado, entendeu? Então, existem essas duas pessoas. Existe a pessoa que realmente se esforçou, são os famosos concurseiros,
E tem aquela pessoa que não se esforçou e mesmo assim fica reclamando, né? Você acha que, uma pergunta que surgiu aqui agora, você acha que lidar com a expectativa de outras pessoas em sua volta, né? Expectativas que podem gerar frustração ou alegria, isso também pode atrapalhar ou não? Né? Porque às Muito, vezes a pessoa está se preparando para o concurso público, mas tem outras pessoas ali em volta que estão lhe torcendo por ela, estão incentivando, enfim. muito, porque assim, isso é mais uma questão de. É por isso que é importante a terapia. O psicólogo é importante. A Sheila falando que eu falei caguei na live. Então, assim, por isso é importante a terapia, entendeu? Por quê? A expectativa dos outros é algo que muito nos consome. Isso em qualquer coisa da nossa vida, não só na parte de concurso, não só na parte de prova. A gente sempre está criando, tipo, a gente está querendo sempre a aprovação de alguém, né? Então, eu vou me arrumar para ir em tal lugar. Eu tô me arrumando realmente para mim? Ou eu tô me arrumando para alguém? Aprovar aquela roupa. Então, de uma coisa pequena, você tira para algo grande, que é a sua Sim. vida. Que o concurso é algo para a sua vida. E vão ter, sim, pessoas ali esperando por você. Nossa, torcendo por você, querendo. E isso pode te atrapalhar de verdade. Eu já vi isso acontecer com várias pessoas de serem tão cobradas que a pessoa fala: cara, não dá. É na hora da prova fica nervoso, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. E aí você tem que entender o porquê você faz. Aí volta lá no início. Por que você está fazendo esse concurso? O que você quer com esse concurso? Para que você está fazendo? Tem que ter um objetivo. Tem que ter um objetivo. Então, aquelas pessoas que estão criando expectativas, elas não estão no seu lugar. Você tem que ser expectativa sobre você ou não. Você tem esse direito, entendeu? Porque quem vai passar ou não é você. É difícil conciliar isso. É difícil. Mas não é impossível, né? Porque a gente vive num mundo de julgamentos. Ai, mas se eu não passar, tal pessoa vai falar que eu sou burra. Se eu não passar, aquela pessoa vai ficar super triste comigo, frustrada. Se eu não passar, então não conta pra ninguém, filho. Faz escondido. Se isso te afeta tanto, estuda e conta o contrário. Fala que tá fazendo faculdade, ou sei lá o quê. Tem gente que faz isso. Não é bom, tá, gente? Fica quietinho, ninguém sabe nem que tá fazendo nada. Se passar, traz a boa notícia, né, para todo mundo. Exatamente. Mentir é errado, né? Mas eu falo, a minha mãe vai brigar comigo. A minha irmã, ela estudava para concurso da aeronáutica, minha irmã é sargento da aeronáutica, né? Controladora de tráfego aéreo. Eu tenho super orgulho da minha irmã. E aí, tipo, ela estudava muito para concurso, para esse concurso. É um concurso muito difícil, que é a nível nacional e tal. A idade é pequena, né? Então, você tem que estudar, tem que correr mesmo para estudar. Minha irmã era péssima em matemática e física, ela era péssima. E ela não. E ela foi fazer as provas e no primeiro ano ela flopou, né? Não conseguiu. No segundo, na raiva, né? Ela foi fazer na raiva. Começou a estudar muito. E ela sacava muito das coisas. Mas toda vez que ela ia fazer a prova, ela ficava nervosa e não conseguia. Fazer a prova, ficava nervosa e não conseguia. Até que teve um ano que ela fez, acho que até passou. Eu não lembro muito bem. Mas acho que até passou, porém não passou no número de vagas. E ao mesmo tempo ela tinha feito o Enem e passou para a FORB, né? Matemática aplicada no Rio Grande do Sul. Ela, eu vou para lá. Tipo, desistiu. Aí eu e ela, erradamente, eu era professora de educação especial. Meu irmão um dia me ligou e falou: irmã, vai ter aquela prova, mas pô, não tô nem estudando para ela. É meu sonho, é a minha última chance, algo assim, tipo, era a idade, né? Eu falei, irmã, vamos fazer. E a gente não fala pra ninguém, nem pro meu pai, nem pra minha mãe, a gente não fala pra ninguém. Eu tava trabalhando na época no IBGE e tava dando aula de educação especial, então tinha uma condição de ajudar um pouquinho. E aí a minha irmã foi lá, fez a prova, sem ninguém saber. Fez a prova, fez toda a parte da minha irmã, tadinha, dormiu em rodoviária, porque a gente não tinha condições de botar um hotel, mas isso eu e ela escondido, tá? Minha mãe, quando descobriu, quase me matou. E aí, quando ela voltou teve um, acho que não foi férias, ou foi parou a escola lá, a faculdade, ela veio pro Rio, sentou meus pais e falou: pai, mãe, então eu tenho que falar com vocês e eu vou trancar a faculdade. Aí meu pai falou: sabia? Não vai gastar mó dinheirão. Teve que comprar, alugar coisa lá, alugar casa, comprar
roupa de frio, caramba. Desde as coisas eu sabia, viu, Eliane? Falou com a minha mãe, eu sabia, eu sabia. Aí ela, pai, eu parei, porque eu passei no concurso que eu queria. E eu passei para aeronáutica. Aí meu pai já abriu um olho assim, e ela disse assim, aí ela, não, mas ainda tem que fazer um monte de coisa. Ele, não, ela, não, pai, eu entro semana que vem, já fiz tudo. Então, olha só, ela conseguiu. É porque ela só sabia naquele momento? Não, é porque ela ficou sem expectativa, com calma, ninguém sabia. Eu que não ia cobrar, porque eu não cobro ninguém nem cobro direito. Então, assim, ela foi sem expectativa. Tá com interferência, meu áudio? Tô te ouvindo bem. Achei. Então, o celular, Sheila, tá? Aí, então, assim, então foi isso. Ela foi sem essa expectativa, ela foi sem essa cobrança. Sim. E ela conseguiu passar. Então, eu acho que é importante que você entenda que o objetivo que você quer passar, ó, alguém falou que tá ruim, Débora, de novo. Tá ruim, Débora. É estranho, porque aqui pra mim o áudio tá bom. Peraí. É porque eu tô com É só o da Débora? Tá me ouvindo? Será que é só o seu? Fala aí, faz assim, ó, se tá ruim. Eu tô ouvindo bem. Deixa eu tirar o fone. Peraí. Vou tirar o fone pra ver se fica melhor. Tá bom? O áudio tava bom pra mim. Tá. Oi? Eu tô ouvindo barulhinho. Oi? Agora tá ouvindo bem. Falaram que tá ouvindo bem. Tá ouvindo bem. Enfim, eu tô ouvindo chiadinho, mas não sei de onde tá vindo, não é do meu celular, não. Pode ser daqui do entorno aqui. Mas vamos lá. Vamos manter aqui, porque... Deixa eu ver. Vai que o meu negocinho tá... Não, tô te ouvindo bem. Ficou bom. E aí, assim, teve a questão também de uma menina lá do meu trabalho, que ela era funcionária civil, né, lá, e ela resolveu fazer um concurso para aeronáutica. E aí ela foi fazer esse concurso e ela passou, ela não contou para ninguém, ninguém sabia de lá do concurso, de lá do quartel, ninguém sabia. E aí ela passou no concurso, passou para aeronáutica, hoje está lá, tá bem, ainda tá estudando para outras coisas, então acabei, é a Rose. Ela fez isso tudinho escondido, né? Escondido entre aspas, para evitar essa cobrança, porque eu acho que a cobrança é muito difícil realmente, atrapalha em tudo na nossa vida, né? Tipo, a gente acaba tomando decisões que não são nossas por causa de outras pessoas. Então, realmente, por mim, não conta pra ninguém. Faz na tua, entendeu? Vai em busca de pessoas que querem a mesma coisa que você. Procura esse pessoal, gruda neles e é melhor, entendeu? A Rose contou realmente, um dia antes de tomar posse lá na aeronáutica, ela contou pra todo mundo, ó, gente, fiz a prova, passei, fez igual a minha irmã. E deu certo. Acho que isso é uma questão legal. Eu não tô... Peraí, que agora... É uma boa alternativa, pode ser uma boa prática, né? Eu acho que é uma boa prática para quem tem essa questão de cobrança se incomodar muito. Realmente, acho que a melhor opção é essa. Débora, só lembrar para o pessoal que está aqui com a gente ao vivo, né? Falar mais uma vez que a live ela vai ficar salva aqui no IGTV da CIS, tá? No Instagram, no IGTV do Instagram da CIS. E também vai ficar salva no formato de áudio no Spotify da CIS. Então, quem chegou depois, não pegou desde o início, pode depois aqui no Instagram da CIS acompanhar a gravação ou no Spotify da CIS em áudio, para poder aí acompanhar desde o início aí todas as dicas, né, as experiências que a Débora passou aqui para a gente em relação a como melhor se preparar aí para um concurso público. E, Débora, agora a gente está chegando aí para o final, né? E antes de encerrar, vou deixar para você um espaço aberto para você deixar uma mensagem ou falar mais algum assunto, se tiver ainda mais alguma coisa que você queira deixar sobre o assunto. Pode dar recado, pode deixar seu contato, o que você quiser. Agora o espaço livre para você aqui. Então, gente, primeiro agradecer, né, essa oportunidade de falar.
Meu marido costuma dizer assim, Débora, você veio ao mundo para direcionar pessoas. E eu fico muito feliz quando eu consigo fazer isso, sabe? Ajudar as pessoas, de certa forma, a seguir um caminho bom. Então, quem quiser me seguir lá no Instagram, eu falo muito sobre isso, sobre concurso público, sobre motivação. Eu acho muito interessante. E, assim, um conselho que eu dou para as pessoas, conselho de graça, hein? Conselho de graça é bom. Um conselho que eu dou para as pessoas tenham cuidado consigo mesmo, sabe? A gente vive num mundo hoje onde tudo é muito dinâmico, tudo muito rápido, todo mundo falando de tudo ao mesmo tempo. Então, tem pessoas que vão te cobrar, vão falar mal de você, e antes era só uma pessoa falando, hoje em dia você entra na internet, tem um mundo de gente falando. Então, assim, tenham cuidado consigo mesmo, assim, cuidado com a sua mente, cuidado com tudo. E em relação ao concurso, não só o concurso, seja lá o que você for fazer, dê o seu melhor. Se tem que ser feito, faça. E faça bem feito, faça o seu melhor. Onde você estiver, se você limpa chão, seja a pessoa que limpa o chão da melhor forma possível. Se você varre casa, se você é limpador, se você é vendedor, seja o melhor vendedor que existe, sabe? Dê sempre o seu melhor. Ah, eu não vou mudar o mundo. Não, mas você pode mudar o mundo de uma pessoa. E isso já é o suficiente. Entendeu? Já é o importante. Então, assim, além de cuidar da sua mente com essa questão da internet, eu peço que vocês façam isso. Sempre que for fazer o seu, faça o seu melhor. Faça a diferença na vida de alguém. Seja grato, né? As coisas. Eu acho que quando você emana gratidão, você atrai gratidão. Então é isso. Nem fechei falando muito de concursos, né? Porque para mim eu acho que é muito mais importante, é muito maior tudo isso. Você tem que estar preparado para um concurso, assim como tem que estar preparado para a sua vida, que é um concurso, né? Perfeito. O pessoal tá deixando parabéns para você aí nos comentários. Obrigada, né? gente. Aniversário da Débora. Hoje é qual dia? Gente, eu tô chocada que essa Débora que tá na live aí, ela é Débora e faz aniversário dia 27 de junho, tá? Que trabalha na Assis. E a gente não sei, tem duas aí na Assis, duas. Sim. Foi a maior coincidência que eu vi aí. Eu adorei. Obrigada, bom, tá, Débora, gente? te agradecer mais uma vez, né? Obrigado por aceitar nosso convite, né? A live rendeu bastante aí, né? Poderia até estender mais, mas quem sabe numa próxima oportunidade a gente vai ter o maior prazer de receber você aqui novamente, tá? Então, fica à vontade, canal aberto aqui para você. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima aí, tá? Até. Eu que agradeço, viu? Ficar com Deus, gente. É isso, pessoal. Nossa live chegando ao final. Obrigado a todos que estiveram aqui com a gente. Né? Um forte abraço virtual, como eu sempre falo a todos, e até a próxima. Deixa eu Tchau, tirar tchau. um print. Tira aí. Agora Agora Só tchau. um pouco. Até a próxima. Tchau, tchau. Até, tchau.